Vamos falar da tal da Capitã Cloroquina. Quem que é a Capitã Cloroquina? É uma senhora chamada Maíra Pinheiro. Essa Maíra Pinheiro, ela ficou famosa quando os médicos cubanos estavam aqui no Brasil, porque ela fez muita oposição, ela queria que esses médicos fossem embora. Eu acho que vocês viram essas cenas, né? Desses médicos revoltados com o médico cubano. O médico que aceita que Jair Bolsonaro dê cloroquina para EMA, o médico que aceita que Bolsonaro coloque cloroquina no protocolo do SUS, só se revoltou contra os médicos cubanos. Contra o resto, cara de paisagem. Ela foi uma das raivosas que foi mandar os médicos cubanos embora. Se candidatou ao Senado, não se elegeu, mas colou no bolsonarismo dali. E quando Mandetta tomou posse, Bolsonaro mandou dar um cargo para ela. Ela não tem experiência nenhuma, porque a experiência administrativa não é questão de ser médico. Para trabalhar no ministério, tem que ter experiência de administração. Botaram numa secretaria meio sem graça lá, da parte de recursos humanos, gestão de administração, gestão de não sei o quê, colocaram numa parte administrativa. Lá ela ficou. Quando o Mandetta saiu, passou como relâmpago Nelson Teich, no Pazuello ela grudou. E aí ela ganhou o apelido de Capitã Cloroquina, porque nessa de defender o bolsonarismo, ela comprou essa bandeira da cloroquina. E teve aquela crise em Manaus. Nós sabemos que Manaus avisou o Ministério da Saúde que ia faltar oxigênio. Em vez de mandar oxigênio, o governo federal mandou para lá o Pazuello com um monte de cloroquina. Ela organizou tudo. Ela foi chamada a prestar explicação lá no Ministério Público do Amazonas e ela já declarou. Ela já explicou que sim, que foi ela que organizou tudo. E ela vai depor na CPI na semana que vem. Ah, e se ela mentir? Como é que ela vai mentir? Se ela já falou oficialmente que sim. Ela já teve a situação que ela poderia mentir, mas está tudo assinado, gente. O que o Ministério faz é assinado. Não dá para você fugir disso. Não, eu não faço o que está na minha cabeça. Eu tenho que pôr no papel e tenho que assinar, né? Tá tudo assinado. Ela já foi lá, já falou que foi ela que organizou, a mando do Pazuello, e ela vai depor na semana que vem. O Renan Calheiros já a convocou. Então dá uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada. Capitã Cloroquina do Ministério da Saúde organizou missão a Manaus. Conhecida como Capitã Cloroquina, a secretária de Gestão do Trabalho do Ministério da Saúde, Maíra Pinheiro, confirmou em depoimento obtido com exclusividade pelo jornal O Globo que ela foi a responsável pelo planejamento de uma comitiva de médicos que difundiu o uso de medicamentos sem eficácia comprovada contra a Covid em Manaus, dias antes do sistema de saúde do Amazonas entrar em colapso, em janeiro. O depoimento foi dado ao Ministério Público Federal no Amazonas. A promoção de remédios sem eficácia e as ações do Ministério da Saúde antes e durante o colapso em Manaus são alvo de investigações da CPI da Covid no Senado. Maíra é uma das 6 pessoas que respondem a uma ação de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público do Amazonas por conta da ação dos governos estadual e federal durante a crise de saúde no estado. Além dela, são alvos de ação o ex-ministro Pazuello e o ex-secretário Elcio Franco. Já há pelo menos um requerimento pedindo a convocação de Maíra para testemunhar na CPI da Covid. No depoimento aos procuradores da República lá no Amazonas, Maíra admite que, por delegação de Pazuello, ela foi a responsável por planejar o ciclo de visitas de médicos a unidades básicas de saúde de Manaus nos dias em que antecederam o caos no sistema. Todas as atividades que foram demandadas inicialmente foram feitas por mim, porque foi delegada essa competência pelo ministro da Saúde, Pazuello. Nós fizemos uma série de ações que foram planejadas inicialmente por mim. Uma delas foi de levar os médicos voluntários. Segundo Maíra, a função das visitas era orientar profissionais de saúde sobre as alternativas para o tratamento da Covid, que enfrentava um aumento vertiginoso no número de casos e de mortes causados pela doença. Isso aqui, gente, isso é muito grave porque o Amazonas, Manaus principalmente, avisou que estava ficando sem oxigênio. Era tanta gente com Covid que estava faltando oxigênio. Mas quando falta oxigênio, não é que falta oxigênio para a Covid, falta no hospital, falta para todo mundo. Você tinha 70 bebês, por exemplo, em UTI neonatal. Morreu bebê por falta de oxigênio. Então, assim, um recém-nascido, um bebê prematuro,
que estava lá numa UTI neonatal, morreu feito um peixinho fora d'água buscando ar, respirando para não morrer. Alas inteiras de pacientes morreram por falta de oxigênio. E o Ministério da Saúde foi avisado. E o que, que o Pazuello decidiu? Mandar cloroquina. É isso que ela está falando, mas ela já falou oficialmente. Isso é um documento do Ministério Público dizendo que ela organizou sim essa caravana do Ministério que foi para lá, a mando do Pazuello. Por isso o Pazuello está fugindo, porque ela já prestou esse depoimento. Não é que ela vai prestar, não é que ela deu uma entrevista, isso ela disse ao Ministério Público. Esse era o medo dele de sair preso, já na CPI, por isso que ele não foi. Ele está desesperado. Os militares abandonaram, eles estão vendo a gravidade da situação e não querem que ele vá de farda, vá como ex-ministro, não vá como general. Ele está abandonado pelo Palácio do Planalto, ele está abandonado pelo Exército e ele não tem partido. Ninguém que está ali é do partido dele para defender. Ele não é da política, ele não tem partido, ele não tem aliados. Então ele está ali entregue às feras e vai sobrar para ele. Tudo ele assinou. Por isso que o Mandetta não ficou. Por isso que o Nelson Teich não ficou. Eles não ficaram porque eles sabiam que se eles assinassem o que o Bolsonaro queria, eles poderiam ser presos. E essa capitã Cloroquina já prestou depoimento. Ela já disse oficialmente ao Ministério Público que ela fez sim, a mando do Pazuello. Chega uma hora que fica impossível defender o indefensável. Eles têm feito malabarismos na CPI, mas é uma semana. É uma semana, são 90 dias, não tem como, né? O Queiroga jogou a culpa do oxigênio nos governadores e prefeitos. Não é só questão de jogar. O Ministério da Saúde foi avisado, independente do que o governador e do que o prefeito fez, o Ministério da Saúde mandou cloroquina sabendo que estava faltando oxigênio. Entendeu? Vai acabar fugindo do país, essa gangue é fogo. Calma, calma. Professor, será esses ministros têm medo do Bozo e dos milicianos? Você tem que perguntar para eles. Como é que eu vou saber de cada um se tem medo ou não? Mas baseado em que você fala isso? Manaus avisou 10 dias antes e nada foi feito. Pior, não é que nada foi feito, Francisco. Eles organizaram uma comitiva para levar cloroquina, sabendo que precisava de oxigênio. Foi deliberado. Eles gastaram energia, gastaram tempo, gastaram dinheiro, fazendo o que não deveriam fazer, né? A farda é a única que ele tem. Cadê quem mais? Deu um pulo aqui. O Bozo está fazendo live agora. O que será que ele está dizendo? E você vem perguntar para mim. Ô, gente, por que vocês vêm aqui falar? O Bolsonaro está fazendo. Parem de fazer propaganda para Bolsonaro. Vocês não acham, não? Vocês não pensam na coisa que vocês falam? Para de fazer propaganda para Bolsonaro. Toma juízo, toma vergonha na cara de vez em quando. Para de fazer propaganda para Bolsonaro. Acorda um pouco, né? Os militares não querem porque já sabem que o Pazuello já sai dali direto para prisão. O Pazuello está arriscado até de perder a patente militar dele. Tá bem complicado, viu? Professor, o Pazuello que se cuide, trabalhar com a milícia pode lhe custar a vida. Por isso ele vai cair fora do país. E vai para onde fazer o quê, Francisco? Gente, vocês assistem muita novela. Ele vai para outro país fazer o quê? Ele é militar. Ele vai trabalhar com o quê? Ele vai lavar banheiro? Vai para qual país? Qual país que aceita? Qual país aceita? Ele não tem profissão para fazer lá. Ele vai fazer o quê? Ele não tem profissão. Não é assim, vai cair fora. Vocês assistem muita novela, que é só sair do país e estar impune para viver em outro país. Como é que faz? Eu é que não saio daqui para ver o Bolsonaro. Não, todo dia vem, Bolsonaro está falando agora. Gente, para de fazer propaganda para Bolsonaro, né? Vão ter um pouco de critério. O Bolsonaro achou que cortou, Isa. Eu quero que esse governo saia mal dessa CPI. Bolsonaro avisou como é que é? Bolsonaro avisou quem era, se essa CPI não anular a chapa, o jeito é esperar até 2022 e fora Bolsonaro. É um irresponsável. Professor, eu me lembro, a White Martins também avisou sobre a falta de oxigênio. Todo mundo foi avisado. Não é que eles não foram avisados. Eles levaram cloroquina porque eles foram avisados. Olha, vai acontecer tal coisa. Em vez de simplesmente levar oxigênio, eles decidiram levar cloroquina. Então eles só foram para lá porque eles sabiam do que ia acontecer.
mas eles fizeram o que eles queriam fazer e não o que tinha que ser feito. Foi uma atitude deliberada, pessoas morreram por causa disso. Gente, chegou uma situação que não tinha onde pôr os cadáveres. Não tinha mais vaga no necrotério, no IML, não tinha mais onde pôr. Estava ficando assim em qualquer canto. De novo, bebês morreram. Bebês morreram.